até o nome esteja errado, mas vamos lá. Tá? O nosso FENARTE, tá? Ele tem o seu regulamento artístico, que é o regulamento do FENARTE, amparado também pelo regulamento geral da CBTG, que por sua vez é amparado pelo estatuto da CBTG. Tá? E dentro desse regulamento, por que eu quis trazer isso aqui? Porque na sala a gente tem uma gama grande de formas diferentes de ver a arte. Tá? Formas de dançar, alguns declamam, outros, né, dança de salão, enfim. Eu vou focar um pouco mais na dança tradicional, que era o métier que vocês vinham trabalhando até então com as reuniões. Tá? Lá no artigo 15 do nosso regulamento do FENARTE, Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha, diz o seguinte: as comissões avaliadoras serão compostas de, no mínimo, 3 avaliadores e 1 revisor para as provas individuais, conjunto vocal, biriva, salão e chula, e 1 avaliador para cada quesito nas modalidades de danças tradicionais, mais uma comissão revisora com, no mínimo, 2 componentes, todos com conhecimento dos assuntos pertinentes, em comum acordo entre a presidência, o diretor do departamento artístico da CBTG a que lhe compete. Ou seja, os nomes para um FENARTE, por exemplo, para um nacional, são colocados para avaliação da diretoria também, né, da presidência, e, obviamente, já pré-aprovados pelo diretor artístico, obviamente, né? Até por isso que fazem parte daquela equipe. No artigo 15, diz o seguinte, continuando, cumprir este regulamento, tomando todas as providências técnicas pertinentes, o avaliador, no caso, né? Avaliar as provas, atribuindo nota pelo sistema secreto, registrando as mesmas em planilhas próprias, cumprir e fazer cumprir o cronograma das provas. Os membros das comissões avaliadoras deverão apresentar-se para o desempenho de seus trabalhos com indumentária gaúcha correta. E a comissão revisora, nesse caso, compete revisar a metodologia de avaliação e a nota das provas antes de seus registros em ata. Ou seja, nós temos avaliadores e que entregam a sua planilha de avaliação para uma comissão revisora que vai fazer o seu trabalho de revisão da metodologia e, a partir do momento que não achar nenhuma inconsistência naquela metodologia de aplicação e de preenchimento da planilha, vai mandar essas planilhas para a secretaria. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. No artigo 27, tá, ele vai dizer o seguinte, ele vai entrar propriamente na dança tradicional, ali era mais de forma geral. A comissão avaliadora atribuirá notas aos grupos concorrentes nos seguintes quesitos. Em relação à dança, correção coreográfica, 3 pontos, harmonia de conjunto, 2, interpretação artística, 4 pontos. Musical, dentro de correção, execução e harmonia, mais 1 ponto. Tá? Também, e aqui é importante, eu não coloquei no material, mas obviamente que a gente está falando dentro do sistema de avaliação hoje do FENARTE. E hoje do FENARTE é o, eu não gosto desse nome, tá? Mas para entender, estilo ENARTE, tá? Então, há um avaliador por quesito, não é uma avaliação como é o FEGADAN, o FECART, a Vacaria, que é uma avaliação conjunta, total. O avaliador avalia todos os quesitos e há uma simbiose, há um entrelaçamento entre os quesitos. Aqui, cada avaliador avalia um quesito e atribui pontos ao seu quesito. Tá? Segue o baile. No artigo 27 ainda fala que o conjunto musical, que alcançar 85% da pontuação, não vou me deter muito nisso, vai ser arredondado a nota. Isso aqui surgiu justamente para facilitar o surgimento de músicos locais dentro das entidades espalhadas pelo Brasil. Quando fala no artigo 9, eu inverti aqui, mas o artigo 9 fala dos participantes lá no geral, ele fala que todos devem se apresentar em palco trajando indumentária completa. E que aqueles que desrespeitarem essa indumentária completa, que estará sendo avaliada, podem ser penalizados com até 3 pontos da nota final. Porque lá eu compus a planilha de avaliação, né? Correção, harmonia, interpretação e mais 1 ponto de música. Mas nós temos na planilha de avaliação também uma nota de desconto de planilha, da planilha de indumentária. E aqui é diferente o processo de avaliação, porque é um desconto mesmo. Se ele estiver correto, é correto. Não tem desconto. Se ele tiver alguma coisa dentro do processo de avaliação na indumentária de incorreção, ele vai receber um desconto. Não há aplicação de nota. Não há uma nota bônus aqui por indumentária mais bonita,
por indumentária mais correta. Não, há o desconto. Caso não haja o desconto, ele passa liso no tablado. Tá? No regulamento geral da CBTG, tá? E aí foge lá do regulamento, ele faz alusão a esse regulamento, no artístico ao regulamento geral, ele vai falar do que é a pilcha gaúcha. Tá? E aí ele vai citar as obras que estão embasadas à nossa indumentária, e aí vai ter a lista de obras, né? O Gaúcho, Manual de Pilchas do Rio Grande, Ponto Pesponto, Tropeirismo Biriva, Moda Niavos e Chuleios, e para aí vai. Tá? Também diz lá no artigo 159 que caso o grupo traga uma indumentária histórica, ele tem que apresentar uma pesquisa que vai ser avaliada pelo Departamento Cultural, ele tem prazo para enviar essa pesquisa. Obviamente, ele não pode chegar na hora da apresentação e dizer, fiz uma pesquisa, está aqui minha pesquisa, ele tem que aprovar antes, e o Departamento Cultural é responsável por validar essa pesquisa. Tá? Essa pesquisa feita pelo grupo, e quando o grupo entra na sala, já se tem a informação de que o avaliador de indumentária, que aquilo foi uma pesquisa, ele já está com a pesquisa em mãos, já aprovada, né, pelo Departamento Cultural, ou não, né? Se o grupo, não aprovei, mas quero levar igual a indumentária, bom, cada um com o seu trabalho, né? Segue o baile. Como é que se processa a segurança no processo avaliativo? Tá? Isso aqui a gente está falando de CBTG. Tá? Um pouquinho que o meu celular resolveu... Vamos lá. Os campos, no caso, não preenchidos, devem ser fechados para a segurança da avaliação. Essa é a orientação que cada avaliador vai receber antes, dentro do processo de treinamento, vamos dizer assim, de entender o processo. Tá? Ele vai ter que preencher todos os campos não preenchidos para a segurança da avaliação, para que daqui a pouco alguém se descuide e preencha um campo que foi deixado vazio. As rasuras devem ser evitadas e quando ocorre algum tipo de rasura, e pode ocorrer porque somos humanos, né, deve ser rubricado do lado dessa rasura. A data da avaliação na planilha é importante e a assinatura é imprescindível. Muitas vezes o vai e vem de planilhas, quando a gente está na arquibancada vendo o processo e vendo o revisor para lá e para cá com planilha, muitas vezes o avaliador esquece de assinar. E daí tu olha e vê, bom, quem é que não... De quem é essa letra aqui, quem é que ainda não tem a planilha fechada aqui? É o Tony lá, então vou levar para o Tony assinar, porque é imprescindível a assinatura dele. Ele está assinando aquele trabalho que ele fez. Tá? Também, a planilha deve ser fechada de preferência antes de iniciar a apresentação do próximo grupo, justamente para que a atenção dele esteja focada no próximo grupo. Caso isso não aconteça, pode acontecer, ele vai olhar o próximo grupo, vai fazer as observações, vai ter feito uma nota de rodapé ali para depois voltar à planilha que ele está em débito ali e ela só sai da mesa as planilhas completas. Da mesa dele só sai quando as 3 planilhas, no caso 3 danças, estiverem preenchidas. A partir do momento em que saiu da mesa dele, está completa a avaliação. Tá? Após a entrega, então, para o revisor, este fará o seu trabalho e, não encontrando inconsistências, entregará as mesas para a secretaria do evento, a partir do momento que fechar, né, o grupo de planilhas daquele grupo. Só sai dali com todas as planilhas. Mas aqui está faltando fulano, depois eu levo para a secretaria. Isso não acontece, gente. Só sai da mesa de revisão com a conferência de todas as planilhas de avaliação daquele grupo. Tá? Uma vez na secretaria, a planilha só voltará à mesa de avaliação caso algo passe despercebido pelo revisor. O revisor pode errar. Tá? O revisor pode errar. E o revisor pode também ver se a secretaria está também fazendo a revisão. E ele deixar passar alguma coisa de propósito para ver se a secretaria está revisando a planilha mesmo. Talvez até uma assinatura, que é uma coisa bem comum acontecer. Para ver se a secretaria está realmente fazendo o seu trabalho de também revisar. O que a gente percebe é que muitas vezes por inexperiência de alguns organizadores, o revisor acaba tendo que fechar a planilha, lançar as notas e dar o resultado do evento. Quando na realidade, quando ele faz o somatório das notas, é uma proteção para o evento. Porque ele vai comparar essas notas, o resultado que ele encontrou ali de fechamento, com a secretaria e o resultado que a secretaria está fechando. Tá? O avaliador, ele não circula pela secretaria. A orientação que a gente sempre dá para avaliação é que a secretaria é um local que só o revisor ou o presidente daquela comissão tem acesso para resolver alguma questão e para fazer o fechamento final
dos resultados quando ele compara o resultado que ele lançou com o resultado que a planilha fez, que a secretaria fez. E aqui fica um alerta, muitos acreditam que esse trabalho não deveria ser feito, de ter um revisor na mesa fazendo a revisão e lançando os resultados. Eu vou dizer que em 90%, pelo menos, dos eventos de 2008 para cá que eu participei, 90% se encontrou algum erro de preenchimento. Não um erro na planilha, o erro em lançar o resultado daquela planilha para a planilha geral. E aí se evitou, pela comparação dos resultados, de acabar anunciando o resultado errado. 90% dos casos. E não é porque as pessoas querem errar, porque somos humanos. Muitas vezes temos 40, 50 grupos num dia, num domingo, calor, frio, sei lá, e acaba passando despercebido, lançando um ponto em vez de uma vírgula, e aí o resultado já não é somado da forma correta. Então, na realidade, a revisão e o lançamento da planilha é uma proteção. Tá? Importante, o parecer descritivo na planilha. O que dá resultado ao festival, qualquer festival, é a nota. Mas o mais importante, na realidade, deveria ser o parecer descritivo, tanto para o avaliador quanto para quem está recebendo a planilha. Ele quer a nota, mas o mais importante para ele deveria ser o parecer descritivo, que é fundamental para um sistema de avaliação com vistas a um processo educativo. E aí, óbvio que nós vamos ter, né, avaliadores que têm os seus descritivos muito parecidos de uma planilha para outra. Há aqueles que são mais simples, que vão direto no ponto, sem rodeios, e há aqueles que têm, obviamente, pela sua bagagem de vida, um processo mais demorado no descritivo e com talvez um palavrado, um vocabulário um pouco diferente. Há de tudo. Tá? Mas o importante é que a transmissão daquilo que ele quer chamar a atenção para o grupo seja entendido pelo grupo. E aqui, obviamente, há um duelo entre, né, uma dicotomia entre educar e punir. Né? Talvez a nota seja punitiva, o descritivo seja educativo. Deveria ser assim. Né? A nota deveria também ser educativa. Como é que vamos encarar isso? Estamos em uma competição, temos que diferenciar um grupo do outro. Seria simples, né, chegar no final do concurso e dar nota máxima para todo mundo em todos os quesitos. Seria uma maravilha. O avaliador seria incompreendido, porque todos iriam ganhar, iriam reclamar que alguém ganhou junto. Né? E podem ter certeza disso. Chegasse 10 grupos e fosse dado 10 primeiros lugares, o grupo ia ficar mais brabo por não ter ficado primeiro lugar sozinho do que feliz por ter tirado o primeiro lugar e de ninguém sair dali triste. Mas é do jogo. Nós temos que também entender que temos que começar uma mudança de mentalidade. Tá? Portanto, cabe ao avaliador identificar possíveis dificuldades, possibilitando reformulações e promovendo transformações que não tolham a criatividade, sim estimulem a expressão individual e coletiva dos dançarinos. E aí, claro, não tolher a criatividade também não é apontar as discrepâncias. Ou seja, tu foi criativo, mas naquele momento talvez tu não foi criativo e tu acabou valorizando e tendo atenção para talvez uma classe social que tu esteja representando com a tua indumentária ou uma característica do ciclo coreográfico daquela dança. E aí nem sempre a criatividade é importante. As nossas danças são pautadas pela singeleza, por serem singelas, pela simplicidade. Se a gente puder, dentro dessa simplicidade, trazer criatividade e que uma coisa não fira a outra, perfeito. Nem todo mundo consegue. Tá? Diagnosticar e prestar informações que propiciem um redimensionamento da ação interpretativa com liberdade de expressão. Portanto, cabe ao avaliador reconhecer a presença ou ausência e o grau com que se expressam, as características referentes ao ciclo, os ciclos coreográficos dos quais a dança se insere, bem como suas transições quando for o caso. A naturalidade e espontaneidade expressa pelos dançarinos durante a apresentação da dança. Tá? Rapidinho para fechar, né, porque eu não vou entrar quesito por quesito, propriamente dito, mas na correção coreográfica, então, é feita uma análise da realização dos movimentos descritos conforme a obra indicada pelo MTG ou pela CBTG, de acordo com o concurso.
os movimentos descritos de forma incorreta por 3 bailarinos em movimentos individuais ou 3 pares nos movimentos de pares são considerados erros de correção. Então, boa parte dos erros de execução acabam ou não sendo apontados na planilha de harmonia, né? Na harmonia de conjunto, eu sei que já foi tema de debate do grupo, é a disposição ordenada do grupo todo no espaço físico disponível para dança, bem como o acordo dos movimentos realizados entre os dançarinos, respeitando as características individuais dos mesmos e a proposta apresentada pelo grupo. Na medida do possível, procura-se usar a interpretação da harmonia, ou seja, interpretar aquilo que o grupo trouxe para a sala, não desconsiderar as individualidades, mas as individualidades, elas devem se somar para um todo. Elas não podem chocar o olhar. Elas não podem ser pretexto para errar. Jamais. Mas as individualidades não podem ser tolhidas por uma avaliação de harmonia de conjunto. E eu não vou falar de sincronismo, tá? Ainda. E na interpretação artística, é o sentimento transmitido pelo artista, pelo dançarino, no espaço físico disponível para a dança, bem como o acordo dos movimentos realizados entre os dançarinos, respeitando as características individuais dos mesmos e a proposta apresentada pelo grupo. Na medida do possível... desculpa, perdão, estou lendo a lâmina errada. É o sentimento transmitido pelo artista durante a apresentação do seu quadro artístico ao espectador, público e avaliador, baseado nas características descritas na obra indicada pela MTG ou, no caso, pela CBTG. Há uma grande diferença entre o que quero expressar e qual a mensagem que estou transmitindo, né? Isso é importante e muitas vezes, na maior parte das vezes, principalmente com os grupos de base, a gente diz: fulano, tu não está interpretando. E o fulano, malandramente, diz: eu estou deixando para o rodeio. E aí, geralmente, o que acontece? Ele não sabe o que fazer. Então, aí há uma grande diferença entre o que eu quero expressar na minha apresentação e qual mensagem que realmente eu estou transmitindo. Muitas vezes eu acho que estou transmitindo a mensagem. E aí, infelizmente, o avaliador, em alguns casos, vai notar essa falta de expressão ou essa expressão equivocada e vai apontar na planilha e aí vai haver a contrariedade. Pode acontecer, obviamente, de o avaliador ter desconhecimento, faltar-lhe a ele uma bagagem necessária para entender aquela proposta. E aí é uma questão bem importante. Até que ponto o grupo deixa claro a proposta que quer trazer para o tablado. Não só na interpretação, mas também na harmonia, tá? E para encerrar e daí abrir para as perguntas, desculpe se me alonguei, que tenhamos sabedoria, né? Sabendo que a vida passa, que somos pedras um dia, em outros somos vidraça, tá? Robartilhei o Gujo Teixeira. E agradeço a atenção de vocês, desculpe se me alonguei, mas tive um trabalho tremendo para resumir nessas 30 slides o que eu gostaria de falar, porque, como eu disse, isso aqui é um papo que deveria se estender pelo menos por umas 4 aulas, para um curso inteiro. Tá bem? Desculpe se falei alguma bobagem, me corrijam e estou à disposição para as perguntas. Luciano, tu me ouve bem aí? Sim, senhor. Posso descompartilhar aqui? Ou tu descompartilha aí? Estou fazendo. Então, meus parabéns, tá? Vou colocar... Tu deve estar enxergando as palminhas aí da galera. Foi excelente, disse que não ia dar uma aula, mas acabou dando uma aula, né? Enquanto o Luciano descansa um pouquinho, toma uma água, refresca ali, eu vou agradecer o Ermelinde, tá? Lá de Tijuca, Santa Catarina, que ele se tornou membro, ele foi ali até o botãozinho do Seja Membro e clicou e está colaborando com o canal Fala aí Professor e com o projeto. A Marcileia Capitânio e a Flávia Nietzsche. E eu vou aproveitar e vou, enquanto o Luciano descansa, pedir para a Marcileia comentar o que ela descreveu, tanto aqui dentro do grupo quanto lá no YouTube. Ela falou sobre como era feito no Mato Grosso as revisões e avaliações. Aí dá uma pitada do que tu comentou ali para nós, Marcileia, enquanto o Luciano descansa. Já na sequência, eu vou pedir para o Cristiano, depois da Marcileia, trazer as curiosidades
sobre avaliações, né? E sistema de avaliação. Vou passar para depois o Pablo para falar sobre as avaliações das crianças, que ficou, o Pablo caiu, foi para dentro do Fusquinha, segundo o Pedro Darcy, na última reunião, e não terminou. Então, esses três aí têm uma contribuição para dar aqui na sequência. Marceleia, contigo. Eu comentei lá no YouTube e comentei aqui no chat que aqui no Mato Grosso as planilhas já saem da impressão com o nome de cada avaliador. Para quando acontecer de esquecer de assinar, facilitar o trabalho de quem for levar de volta na mesa para assinar. Então, eu já imprimo ela com o nome de cada um nas planilhas. E aí, quando já distribui certinho, se aconteceu de não assinar a planilha, volta para lá, está fácil de saber quem foi o avaliador que deixou sem assinar a planilha. E a outra que o Luciano comentou ali a respeito da dupla revisão, que é uma coisa que eu aprendi no meu trabalho também, que a gente usa muito no meu trabalho, um faz e o outro revisa, para que, se passar alguma coisa despercebida quando você fez, fique fácil de revisar. Então, como é que a gente faz aqui no Mato Grosso? Vem um revisor pela CBTG, junto com a equipe, ele recebe as planilhas, ele faz a revisão, ele lança lá no sistema dele, lá na planilha geral dele, e ele repassa para nós na secretaria. Eu tenho uma equipe que soma essas notas novamente, revisa toda a planilha. Depois que eles somarem tudo e revisarem, se não tiver nada para ser somado, não houve erro nenhum de soma, não tem nenhuma falha, vem para minha mão e eu vou lançar na planilha geral. Ao final de tudo, a gente vai conflitar a minha planilha geral com a planilha geral do revisor da CBTG para ver se fecham os resultados. E aí, se não fechar, a gente vai procurar onde que está o erro de digitação ou o que aconteceu que está dando o erro. Então, em 6 anos que eu estou como diretora, né? Esse ano eu nem vou contar porque não existiu, digamos assim, mas 2014 a 2019 a gente trabalhou dessa forma e a gente não teve nenhum erro de resultado de concurso nas danças tradicionais. Show de bola, Marceleia. Obrigado pela contribuição, até para passar aqui fora do Rio Grande, né? Depois do choque que tu levou no Sala de Tradição, com o spoiler de que não iam aceitar aquela classificação da proposta, né? E tu botou bairrismo lá, que eu vi que tu escreveu. Eu queria mostrar para quem nos assiste, né? Saber que fora do Rio Grande também tem um sistema de organização bem feito e que funciona, tá? E que funciona e que faz para estaduais e faz também para rodeios, né? E que tem pessoas que trabalham bem fora do Rio Grande também. Pessoal, não esqueça de assinar o canal, né? Curtir, porque tem mais gente assistindo do que tem curtidas. E eu vou passar para o Cristiano. Cristiano, curiosidades sobre sistema de avaliação. Estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Primeiro eu queria dizer que fazer o papel do Bolinha lá no grupo, nosso chefe foi perfeito. Mas assim, o Paixão lá em 92, eu acho, na Carta de Vacaria, ele escreveu muito com relação à avaliação. E o Luciano já comentou alguma coisa que o Pedro Júnior falou, e avaliar a arte é a coisa mais difícil que existe. E nós temos que, quando eu digo nós, eu digo o movimento, enfim, as pessoas que estão na frente do movimento, criar critérios para avaliar essa arte. E muitas vezes os critérios são questionáveis. Eu, particularmente, sou um crítico do sistema, não das pessoas, e sim do sistema, da forma como é avaliado, especialmente na questão da harmonia, não em função da interpretação também, mas mais na questão da harmonia, na forma como é a harmonia. Mas foi muito boa, não tenho que a gente questionar a questão do que o Luciano apresentou. E o Paixão falava nessa questão que teria que ser revisto, isso lá em 92, revista a questão da avaliação. Mas eu propriamente falando na questão do FEGADAN e na questão do Festival Nacional da Cultura Gaúcha,
às vezes eu acho que a interpretação, a avaliação é muito subjetiva, né? E eu era contra a avaliação por quesitos. E hoje eu já vejo que há uma forma de avaliar por quesitos. Mas nós poderíamos aproveitar esse tempo, nós poderíamos ter aproveitado esse tempo. Quando eu falo nós, eu falo o movimento em si, a rever essas coisas, né? Esse tempo de pandemia, já em função que nós não podemos estar aglomerado, enfim, nós podíamos ter aproveitado melhor esse tempo para rever algumas coisas. Mas não tem muito o que falar em função da questão da avaliação. O Luciano já deixou bem claro isso, tudo que ele pensa na questão, e nós trabalhamos junto. O Luciano é uma pessoa que eu devo muito a ele, em função de várias coisas, enfim. Mas ele já deixou muito claro que a ideia dele e o que eu mais ou menos penso parecido com o que ele fala. Teríamos algumas coisas a melhorar com relação à avaliação, eu acredito que teríamos, mas nós estamos dando o passo inicial. Só teremos que ser ouvido pelas pessoas, enfim. Eu acho que a contribuição que eu tinha no momento era essa. Obrigado, Cristiano. Lá no YouTube, a Grace falou sobre a descrição nas planilhas, que foi citada aqui pelo Luciano na aula, né? E a Flávia já colocou que até na poesia, na declamação, Flávio lá de Gramado, é importante essa descrição e é que ela seja pedagógica, né? Que a pessoa consiga pegar uma planilha, ler a planilha e, através dessa planilha, melhorar o seu conteúdo, sua apresentação. Então, é bem importante essa parte pedagógica da planilha.